Estamos aqui hoje para falar mais uma vez de meio ambiente e agronegócio, de uma forma descomplicada, para trazer a informação para você que precisa. Giovanni, o que mais gera multa aí para a galera do agro hoje? Olha, hoje o que mais está dando problema com multas é a questão da análise do CAR e a descoberta de intervenções, de barramentos, de corte de árvores, de desmatamentos que foram feitas após a efetivação do CAR. E além disso, tem também a questão, não é tanto, mas gera multa e gera vários outros problemas também, que é a questão das informações erradas prestadas no CAR. Umas por má fé e muitas por engano, por desconhecimento mesmo, foram prestadas informações que durante a análise do CAR, durante a verificação por qualquer um dos sistemas que analisa hoje, inclusive o sistema bancário, essas informações não batem com a realidade do campo. Mas aí tem uma data específica, assim, para, vamos dizer assim, qual é a data do marco do CAR? O marco do CAR que fala da prescrição ou da questão da anistia que foi concedida lá é 22 de julho de 2008. E daí para frente, nós estamos com outra, vamos dizer assim, outra roupagem, né? Sim. Tudo que foi feito de intervenção posterior a essa data, intervenções sem autorizações, é considerada infração ambiental e terá que ser reparada, terá que ser regularizada, ou as que não são passíveis de regularização, a área onde ocorreu a intervenção terá que ser recuperada. Isso. E tem outro ponto, né, que assim, a gente vê a tendência, no Brasil a gente tem uma tendência de tudo se alterar muito rápido, né? Então a legislação, às vezes, ela vai e a gente tem que ir correndo atrás. Em muitos casos não, é aquele famoso amanhã eu faço, amanhã eu faço, mas assim, hoje. Então, hoje, o que o produtor tem que ter em mente? Eu tenho uma fazenda, eu tenho gado na minha fazenda e eu não tenho a área ambiental regularizada. Então, isso impacta diretamente nos financiamentos bancários. E aí, se eu não consigo tirar o financiamento, eu não consigo ter um suporte para a minha produção. É só isso ou tem mais, assim, na sua opinião? Vamos na opinião sincera. Sim, a opinião sincera. Não é só isso, mas o principal ponto é esse. A gente pode comparar hoje do CAR com informações erradas ou de não ter essa documentação da propriedade. Você pode comparar isso daí com dirigir ser carteira de habilitação. Porque você precisa, para sair de casa, para pegar na rua, sair na esquina, você pode fazer isso por um bom tempo e não acontecer nada. A gente até usa uma brincadeira que fala, não acontece nada enquanto não deu nada. O dia que der alguma coisa, acontece tudo. De uma vez só. Aí de uma vez só. Aí você vai estar com toda a sua propriedade amarrada, você vai estar com pendências administrativas, que são multas, alguma coisa assim. Você vai ter pendências judiciais, que vai para o Ministério Público, se você não fizer acordo, não fizer regularização, pode parar no juiz. E você vai estar com pendências hoje também em todo e qualquer tipo de transação, de movimentação, comercialização, venda de produtos relacionados à sua propriedade. Então você vai estar impedido de arrendamento, de financiamentos e tudo mais por causa dessas pendências. Penhor agrícola, sim, penhor de safra. Tudo. Você vai ter pendência em tudo na propriedade. Então assim, se eu fosse hoje, cheguei, tem esse problema, né? Tenho uma fazenda, tô lá... E o que eu tenho que ter em mente? A primeira coisa, se eu não fui multado, o primeiro ponto é me regularizar. Sim. Então, a regularização, ela envolve vários fatores. Porque se a propriedade, se ela tem área de reserva legal insuficiente, se ela tem supressão de área de EPP, se a área da matrícula do imóvel é menor do que a área que está lá no chão, vamos dizer assim. Se tem assoreamento, erosão, se eu fiz uma represa onde eu não deveria fazer na área de EPP, por exemplo. Então, gente, é muita coisa dentro de uma propriedade rural. Se eu chegar para vocês aqui e falar, é assim, te dar uma receita de bolo, a gente pode falar sobre o CAR, as etapas e os passos do CAR. Mas depende muito do que tem lá dentro da propriedade. Exatamente, essas questões da gestão da propriedade, a gente vem falando há bastante tempo que a propriedade rural,
ela se tornou uma empresa. Por isso que tem aí no inglês o agrobusiness, por isso que tem em português o agronegócio. É um negócio, é uma empresa. A propriedade rural tem que ser administrada como uma empresa. O primeiro documento dela é essa questão do CAR e a regularidade. A regularidade, você citou agora uma situação como exemplo, a questão da APP. De repente, olha, tem 50 anos que essa APP aqui é pastagem, é lavoura, alguma coisa, eu não desmatei a anterior... Tem uma construção de uma casa Sim, lá. não desmatei nada, não cortei uma árvore após 2008, nem nada disso. Talvez foi feito pelo meu avô, por alguma coisa, pelo bisavô. Só que na legislação ambiental, essa área, ela tem que ser recuperada, onde ela está plantada, onde ela está como pastagem, essa borda de área de APP, que fala ali os 30 metros em leitos d'água, vai depender do... Isso é 90%, a maioria das APPs são em áreas menores, né? De córregos, leitos d'água até 10 metros de largura, que já fala os 30 metros, é o mínimo. Isso aí, no mínimo, terá que ser recuperado. Agora, onde tem, a legislação fala, o Código Florestal... Então, aí que está o pulo do gato. Como isso vai ser recuperado? Bem, qual é o tipo de, vamos dizer assim, qual é o instrumento para se recuperar isso? Aí tem umas situações que a gente fala, muitas vezes, algumas pessoas até da área ambiental não gostam que se fale isso, pelo seguinte, no CAR já tem a ferramenta de quando foi feito o CAR, que era o PRA, o Programa de Regularização de Áreas, PRA. Não confundir isso com o PRADA, que é o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Projeto, aliás, de recuperação de áreas degradadas. Por exemplo, um PRA, para você fazer um PRA, de repente você precisa de um PRADA para recuperar a área degradada ou antropizada. Agora, essa questão da APP, para recuperar, o Código Florestal diz que se é atividades, por exemplo, em área urbana trata diferente, em área rural é outro método. Mas lá trata que onde tem moradias, algumas estruturas, algumas coisas que não ofereçam risco ambiental, elas podem ser consideradas áreas de ocupação antrópica consolidada e não ter que ser recuperada. Agora, pastagem, lavouras, tudo, a atividade agro-silvopastoril, ela não se enquadra nessa questão. Então, a gente fala a questão do PRA, o PRA. O CAR prevê isso, só que quando foi instituído o CAR, ele já previa isso com um prazo de 20 anos para se fazer essa recuperação. Mas, na verdade, esse prazo não é 20 anos para começar, era para estar pronto. Isso, e aí tem uma confusão muito grande que eu observo. O PRA e a compensação. São duas coisas distintas. São coisas completamente diferentes. O PRA é qualquer pessoa que tiver área degradada, principalmente APP ou área de reserva legal. Nem sempre eu concordo com essa questão de se aderir ao PRA, como o pessoal fala, que muitas vezes isso é feito só como uma protelação, para atrasar a recuperação. Se você tem a área degradada em APP, em reserva legal, você vai ter que fazer a recuperação, já faça isso de início. Não precisa aguardar um termo de compromisso, registrar isso no CAR, encaminhar tudo, esperar que o governo estadual, federal, tudo te cobre isso. Você já vai ter que recuperar mesmo. Se você tem condição, elabore o PRADA, a gente fala que são coisas diferentes, e faça isso. Lembrando aqui, sempre a gente destaca isso, que o PRADA hoje, ele é dispensado de autorização, ele não passa mais pelos órgãos ambientais. O PRADA é um documento feito entre o requerente, o interessado, e uma consultoria ambiental mediante ART. Você tem um responsável técnico, você não passa por aprovação, porque se considera que a intervenção em áreas de preservação permanente para recuperação com essências, com mudas nativas, ela é dispensada de autorização. Aliás, ela é obrigatória, ela não tem que ser autorizada, ela é obrigatória você fazer. E lembrando o seguinte, eu recebo muito essa pergunta, olha, eu tenho área insuficiente de APP, né? Lá na minha propriedade, vamos supor, tem um desmatamento de quase 60% total da faixa de APP. Se eu estou compensando a área fora, não é porque eu estou compensando a área fora que a APP vai ficar desmatada. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Compensar é uma coisa, PRA é outra coisa. Então, assim, tem uma confusão muito grande. É como se um excluísse o outro. E não é bem assim. A APP, em alguns casos, ela pode ser utilizada no cômputo, na soma da reserva legal. Da porcentagem da reserva legal. E tem outro problema. A área de APP desmatada não está dentro do cômputo. Não. A APP, ela é obrigatória a recuperação dela
salvo nos casos de ocupação de troca consolidada, onde tem a consolidada, lembrando, onde tem infraestrutura e não aproveitamento econômico, E como não pastagem, lavouras e tudo mais. 100%. E a APP, não existe em nenhuma hipótese a regularização mediante compensação de reserva legal. São coisas que a legislação nem federal nem estadual permite. Se a federal não permite, nenhuma outra pode permitir, né? Então, se a federal já veda, não existe a possibilidade de você ter déficit de APP, que a APP está relacionada ao leito d'água, ou a tofo de morro, algumas coisas assim. Você não vai mudar a serra ou o rio de lugar. Não sei se você mude o rio ou a serra de lugar, não existe a possibilidade de você... eu tenho aqui APP degradado, vou fazer uma compensação em outra propriedade. Você compensa déficit de reserva legal, e isso não tem nenhum vínculo, isso não implica em nada na obrigatoriedade de recuperar a APP. A APP pode ser somada na reserva legal dentro da propriedade, mas a partir do momento que se utiliza a APP como reserva legal, ou que se usa o mecanismo da compensação de reserva legal fora da propriedade, se exclui 100% a possibilidade de desmatamento ou de aproveitamento econômico de alguma dessas áreas dentro da propriedade. Desde que exista APP, pessoal. Sim. Então, lembrando, para que isso seja feito, a APP tem que estar lá. Sim. Então, se eu tenho uma área que eu coloco dentro do CAR, descrito como minha área de APP, que eu estou compensando a reserva legal, e essa área não existe... Essa área de APP declarada, vai lá, não é nem declarada, no CAR é informada que a APP, a reserva, você declara, você escolhe o local. A APP, você não escolhe o local. A APP, ela está, repetindo aqui, ela está vinculada ao local, à topografia do terreno, inclinações, borda de montanha, principalmente borda d'água. Então ela está ali, ela tem que existir. Aliás, é um dos assuntos que gera muita multa por causa disso. Você informa no CAR que ali é a APP. Ela está lá, você declarou que ela está ali, ela é borda d'água, que ela divisa é ali. Se na análise do CAR essa área aparece lá, declarada como APP, mas ela não tem vegetação, ela está sendo utilizada, que seja como pastagem, como lavoura e tudo mais ali, se ela não foi declarada como uma ocupação consolidada, que é no caso das construções, das edificações, alguma atividade assim, ela já é passível de multa automaticamente. E mesmo sendo multado, você não vai regularizar, não é você pagar a multa e manter ela regularizada. Se ela tiver irregular, você vai pagar a multa, mas vai ter que recuperar essa APP do mesmo jeito. Isso. O pagamento de multa não tira a obrigação de recuperar a área de preservação permanente. Porque, pensa, não é um direito disponível, né? Então, assim, não é a pecúnia que traz aquela vegetação de volta. Outra pergunta que eu recebo com muita frequência: como fazer a autodenúncia ambiental? A gente para e pensa, fala, eu vou me incriminar. Mas não é bem assim, né, Giovanni? Eu vou me regularizar. É diferente. Sim. É porque a gente passou aí desde que nos anos 80, isso começou realmente a ser intensificado, a ser realmente levado a sério a questão da fiscalização ambiental. Antes aí o pessoal chamava a Polícia Florestal, hoje são polícias de meio ambiente, o próprio IBAMA, as próprias fiscalizações de estados ou municípios que têm esses agentes também. Quando as pessoas cometem infração, hoje não tem praticamente essa fiscalização ostensiva dos órgãos ambientais, da polícia, de sair procurando a infração. Porque com o CAR e com as imagens hoje, todos, com os sistemas que estão em operação, isso aí vai aparecer de todo jeito. Então a pessoa autodenúncia. Antes a pessoa, se a polícia não me pegar, eu tô salvo. Então, mas vamos supor, isso é uma coisa de 2 semanas atrás. Ah, Maria, eu tirei só 4 árvores lá, ninguém vai ver. Até então não foi pego, beleza, mas o outro caso foi autuado. Isso daí... Autuação é uma coisa, autodenúncia é outra. São outras. Se eu tenho autuação, eu já fui, vamos dizer assim, pego no que eu fiz. Se eu faço a autodenúncia, eu estou me antevendo para regularizar. São 2 coisas diferentes que tem muita confusão aí. Inclusive, a legislação prevê desconto nas autuações por atenuantes. A autodenúncia gera um atenuante. Mas aí a questão de quantidade de árvores, isso não importa, porque essa fiscalização, no caso eletrônico, por imagem,
ela é feita por comparação de imagens. E se você olhar por comparação de imagens hoje com qualidade, que dá inclusive para você contar a quantidade de bois, de vacas que tem na propriedade, você conseguir definir que tem aquilo, se tem um caminhão ou um carro, você consegue diferenciar pelas imagens. A copa de uma árvore é uma estrutura muito grande. Quando você compara a copa de uma árvore ali, que vai dar aí 20, 30 metros de diâmetro, sei lá, dependendo da árvore, ou menores também, que vai aparecer perfeitamente na imagem. Você comparar a imagem retroagindo até 2008, vai aparecer, ó, sumiu tantas árvores. E essa comparação não é feita a mão, mas essa comparação ela é lida por sistemas com inteligência artificial. Então, é sim ou não. Gente, tem os sistemas, mapa biomas, algumas coisas aí que o sistema bancário todo está usando. Comparar as imagens, o próprio sistema já faz isso, não é a pessoa que faz. Vai comparar essas imagens, faz uma varredura, começa ali a partir de 2008 até agora 2026. O que alterou de imagem, a pessoa vai ter que explicar o que houve lá no local. Então essa questão não é por quantidade de árvores, é se houve alteração na imagem, se sumiu. É só uma pontinha do mato aqui, meio hectare, 1 hectare, ou algumas árvores, alguma coisa. Quando você comparar as imagens, ela sumiu de lá. Isso aí já gera. Então a questão da autodenúncia é quando ninguém te pegou, mas, por exemplo, você chega lá, agora eu quero fazer um financiamento, eu quero pegar um empréstimo, ou eu quero arrendar para uma empresa, para alguma propriedade maior. Para uma usina. Que me faz uma usina, tudo mais, cana-de-açúcar, que é muito comum na região daqui. E a questão, vários proprietários aí, grandes produtores também hoje, que estão fazendo certificações internacionais e tudo mais para exportação, ou para comercialização interna mesmo no Brasil. Essa pessoa vai arrendar de você para produzir um produto e comercializar. O comprador dele vai fazer essa verificação porque ninguém quer, qualquer um da cadeia, o arrendatário, quem arrendou dele, o vendedor do produto, o comprador do produto lá fora, todos eles estão amarrados no mesmo sistema. Então todo mundo vai checar isso. Se aparecer lá na frente, todos eles são solidários. Então a empresa não vai arrendar de você uma área com intervenções irregulares. Alguns casos das usinas, a gente sabe informações aí seguras de que não estão nem renovando esses arrendamentos, contratos de arrendamento, porque vai pesar uma responsabilidade solidária sobre ele. E aí é o seguinte, né, turma, as coisas estão a galope, então, assim, é muito rápido, essas alterações elas são extremamente rápidas. Antes, você tinha fiscais, você tinha analistas, você tinha um pessoal que era mão a mão. Hoje, você tem sistema de inteligência artificial que lê em 1, 2, 3, 4, 5 segundos e te lauda já. Lógico que o auto de infração por imagem, ele tem que cumprir algumas regularidades que eu vou deixar aqui abaixo no link desse vídeo, que são básicas, né? Mas assim, é sempre bom se antever. Regularizar é sempre mais barato, menos penoso e mais assertivo. A gente fala a questão da autodenúncia, acho que o brasileiro não está muito acostumado com isso. O brasileiro está muito acostumado com as situações, até que a gente falou lá mais cedo, né, da questão dos ditados antigos aí, do santo, do pau oco, de lavar égua, esses ditados antigos que eram sempre aquela questão de esconder as coisas. Agora, com essas questões de análise aí por inteligência artificial, análise eletrônica, a gente fica sendo repetitivo com isso, mas é porque realmente está acontecendo. Porque os dados eles estão em cruzamento, estão cruzados, sim, né? Então, assim, os dados eles estão cruzados. O CCIR, o ITR, hoje o ITR, essa alteração é de 2025. Então, a base verde, vamos dizer assim, dentro do ITR, é o CAR. Sim. É o CAR. A análise de financiamento bancário é o CAR. Então, uma coisa que há anos atrás era praticamente um ato meramente declaratório, em que muitos contadores fizeram, e tem muitas inconsistências, hoje virou a vez da situação. Então, pensa, você pode ter uma gestão financeira toda parada dentro de uma propriedade por conta do CAR. E aí você fala assim, liga no escritório e fala, olha, eu preciso que você arrume isso agora. Não é bem assim. O CAR é o corpo que tem dentro da propriedade, que é o conteúdo. Então, assim, o CAR é o sistema formal,
mas a matéria está dentro da propriedade. Isso é o que a gente fala que é extremamente importante considerar o fato, você citou agora há pouco, essa questão do CAR. Quando você chegar, eu vou num cartório fazer algum tipo de registro na matrícula, eu vou renovar um contrato de arrendamento, ou eu vou arrendar a propriedade inicialmente, ou eu vou ao sistema bancário procurar para um financiamento. Ou eu vou fazer uma permuta. Sim, fazer qualquer tipo de coisa. Aí você acabou de descobrir o problema. Eu vou procurar um órgão ambiental, procurar uma consultoria habilitada, alguma coisa para regularizar isso. Gente, isso não é de um dia para o outro. Você vai ter que fazer autodenúncia, você vai ter que fazer essa regularização. Se você fez autodenúncia, obviamente você não vai entrar com recurso, porque você mesmo já assumiu a culpa. Fez autodenúncia, não tem outra forma de fazer isso, de regularizar, tem que passar pela autodenúncia, o pagamento da multa ou parcelar a multa, alguma coisa, a partir daí que você vai pedir a regularização. Isso leva semanas ou meses, para não dizer anos. Se você deixar para fazer a regularização toda, se isso for parar em Ministério Público, no Judiciário para fazer alguma coisa, leva-se tempo. Então você não consegue realmente fazer essa regularização. Por exemplo, eu chego lá agora, considerando um ano agrícola, se eu comecei agora próximo, na entre safra, é onde o pessoal mais corre atrás de regularização dessas coisas. É impossível você concluir, fazer uma autodenúncia, tudo e resolver um problema desse, a pendência dessa, para plantar no mesmo ano. Se eu quero financiamento agora para julho, agosto, para plantar em setembro, outubro, é impossível. Não existe nenhuma possibilidade de você regularizar isso em algumas semanas, 2 meses. Você começar, foi descoberto lá, você fez tudo. O proprietário sabe o que aconteceu na propriedade dele. Se tem alguma coisa, tem uma pendência dessa, procura os órgãos ambientais, procura um profissional capacitado, toma muito cuidado com isso também, que tem que ter profissional capacitado, habilitado para te ajudar com isso. Procura as pessoas para fazer isso e já faz essa regularização sem ter a pressão de uma cobrança nas suas costas. Porque quando você está fazendo tudo sem cobrança, até cozinhar na cozinha é mais fácil. Eu fazer tudo sem ter assim, você vai fazer, eu tenho que almoçar, fazer alguma coisa, fazer o almoço agora, para sair daqui a pouco, geralmente ou fica sem sal, ou fica salgado, ou o arroz queima, alguma coisa dá errado. Então, é um exemplo assim, bem popular, mas serve de base para isso. E outro ponto muito importante, quando eu vou comprar uma fazenda, né? Então, quando você, produtor, você, investidor, for comprar uma fazenda, verifique os documentos. Existe passivo ambiental? Porque o passivo ambiental não tem uma receita de bolo, depende muito da situação. Se o proprietário anterior fez as condicionantes, não cumpriu, né? Se no caso ele não sabia o que existia anteriormente, que vem propriedades, vamos dizer assim, de fundos de compra. Então, se você está adquirindo uma propriedade, pare e faz um diagnóstico. Primeira coisa, pede a matrícula do imóvel. A propriedade é georreferenciada, primeiro ponto. Sim. Propriedade tem o CAR, como que esse CAR está declarado? Com todas essas questões. E é muito importante, esse Brasilzão é muito grande. Você tem áreas, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, são coisas totalmente diferentes do nosso sul, do nosso sudeste, Sim. que são áreas que já são ocupadas há muito tempo. Tem um tipo de uso de solo, vamos dizer assim. Essa questão aí do diagnóstico das propriedades é muito importante ter sempre um profissional capacitado, habilitado para isso, pelo seguinte, a mesma pesquisa que o cartório faz, que o banco faz, que todo mundo faz, o profissional habilitado, um consultor, ele faz a mesma pesquisa pelo CAR. Então, os acessos que o pessoal vai ter lá para verificar se tem inconsistência, se tem suspeitas de algum tipo de intervenção ilegal, o banco faz a pesquisa. Mas o consultor também consegue fazer a mesma pesquisa pelo CAR do mesmo jeito. O acesso que ele tem, você também tem. Então, você pode fazer, se vai comprar uma propriedade, primeira coisa, pega o CAR da propriedade, pega a documentação, verificar se tem pendência nas matrículas e tudo, e verificar também no CAR se tem qualquer tipo de inconsistência, qualquer tipo de problema lá, que se tiver, hoje baixou o CAR por esses sistemas aí, você consegue verificar qual que é a pendência ou se existem pendências nessa propriedade. Se existir essas pendências, obviamente você vai avaliar
se vale a pena negociar, se vale a pena ver com o proprietário, se ele vai arcar com as despesas dessa regularização, como é que vai ser feito isso. Não é necessariamente, se tem pendência no CAR, você não pode mais comprar a propriedade ou fazer nada disso. Não é esse o caso. Mas você já sabe que está comprando uma propriedade com pendências. Com pendências, com passivos. E outro ponto muito importante, a gente fala assim, CAR para lá, CAR para cá, mas afinal, como é que eu faço isso? Se você quer entender melhor como se faz o CAR, onde pesquisa sobre o CAR, vamos dizer assim, eu não tenho CAR, eu não sei pesquisar, eu tô perdido, né? Manda a palavra CAR na DM da Solvida, que lá eu te mando toda a nota explicativa. Seguindo aqui a conversa, Giovanni, e supressão de vegetação? É diferente de cortar mato? Sabe uma coisa que eu acho que é o grande nexo de causalidade? Um pontinho assim tão sutil, né? Que aí limpeza e supressão. Aí eu tenho árvores de pequeno porte, ou eu tenho árvores que são filhotes, vamos dizer assim. Se eu retiro elas, é limpeza ou é supressão? Esse daí é a grande polêmica do momento, né? Com essa questão de limpeza de área ou roçada. Porque toda a legislação ambiental trata a limpeza de área ou roçada como dispensada. Agora, a classificação disso, de repente você tem uma vegetação, por exemplo, em áreas de campos de altitude, que ela é 99% e 100% gramíneas. Então, mas o que é campos de altitude? Para o produtor que está lá. Então, assim, mas o que é campos de altitude? É uma vegetação de 1 metro, 1,5 metro? Aí que tá, não é pelo tamanho, pelo porte da vegetação, a gente sempre vê aqui, é pelas espécies. Aí onde você já tem vegetação exótica, que é o que trata de limpeza de área ou de pastagem consolidada também. Que aí você tem as braquiárias, andropógon, colonião, capim-gordura, tem vários tipos de gramíneas aí que o pessoal usa que foram plantadas. E essa questão de campos, tem muitos casos que uma variedade enorme de gramíneas ou de arbustos, que, como exemplo, a Serra da Canastra, todo alto praticamente não tem árvores. São só gramíneas, mas é 100% nativa. A vegetação nativa é protegida. Então não é o tamanho. Não é o tamanho, não é o porte. Agora, onde você tem, por exemplo, regeneração de mata, a gente já falou dessa questão também, questão de mata com mato, né? São coisas completamente diferentes. O mato com floresta, depois a gente falar numa outra oportunidade, mas são coisas completamente diferentes. Então aí a legislação permite, inclusive, um pouco de rendimento lenhoso, tudo. Essa limpeza diária ela tem que ter predominância, já não pode ser de vegetação nativa consolidada, tem que ser áreas onde já tenha predominância, o domínio de pastagem, de coisas plantadas. Então essa roçada, a gente fala, roçada, o que você vai fazer? Com trator, com roçadeira. Ou o pessoal faz muito em pequenas propriedades rurais, agricultura familiar, o pessoal faz muito a questão com a foice, aquela limpeza manual. Isso é a limpeza diária ou a roçada. Roçada remete à foice, roçar mesmo com foice. Isso daí tem gerado muito problema que as pessoas veem, mas lá só tem árvorezinhas pequenas, de repente essas árvores pequenas são todas nativas, são meio de campo nativo, que é uma das fisionomias de cerrado que ocupam grande parte da região do cerrado brasileiro. Essa questão das limpezas de área ou roçada tem muita confusão, porque basicamente em grandes fitofisionomias a gente tem aí do bioma cerrado, por exemplo, que é o principal da área de desenvolvimento agricultável do Brasil, a gente tem as divisões aí de cerrado, o campo cerrado e o campo mesmo. Esse campo mesmo é formado basicamente por gramíneas. O campo cerrado já é um misto entre gramíneas com arbustos, vegetação arbustiva arbórea. E o cerrado já vem mais o famoso cerrado, que é a savana, aquela formação savânica, aí com as árvores maiores, não tão grandes assim como de mata, mas aquela vegetação já com as folhas duras, a casca grossa, o tronco todo tortuoso. Então, vegetação baixa. Sim. Então, assim, pequena, baixa, rasteira. Exato. Então, essa vegetação é uma vegetação nativa. Não é porque ela não tem na sua composição árvores frondosas, árvores altas de 20, 25, 30 metros, é que a limpeza dessa área é retirada de vegetação nativa. Não é porque a vegetação é baixa e rasteira
que ela será cortada, porque a gente pensa assim, lá na vegetação alta, no capim alto, no mato alto, mato que eu digo, vassourinha, o margoso, isso aí é limpeza de pastagem, é diferente dessa área de vegetação baixa. Então, que isso assim, porque tem uma confusão na rede social, olhar pelos biomas, não é porque é baixo que não é vegetação nativa, para ficar bem clara essa situação. Lembrando que essa área é uma área extensa do Brasil. Sim. Você pega uma parte do sul, sudeste e centro-oeste. Então, é uma área grande, né, Giovanni? Sim. Esses casos aí, a gente pega uma parte do sul, parte do Paraná, regiões de altitude maior. A gente pega uma parte do sul, desde o Paraná, boa parte do estado de São Paulo, vem passando praticamente todo o sudeste, a predominância no sudeste é de cerrado. A gente pega todo o centro-oeste praticamente, uma parte do nordeste, uma parte do norte também. Vem a mesma confusão, a Amazônia não é só aquela região que a gente olha ali em cima, pelas propagandas, pelas redes sociais, achar que a Amazônia é toda formada por castanheiras de 40, 50 metros de altura, por seringueiros, por espécies assim famosas que a gente conhece aí. Realmente a formação florestal gigantesca, frondosa e tudo mais. A Amazônia também tem essas diferenças. Mas o bioma cerrado em si, basta olhar no mapa todo, qualquer livro aí de geografia mostra isso, ele ocupa uma área muito grande, ele ocupa mais de 30% do território brasileiro, é considerado o berço das águas e tudo mais, e boa parte do cerrado, ele não tem árvores. Você considerar boa parte do cerrado não tem árvores, isso não quer dizer que eu posso essa área. E aí o que eu faço? Ela precisa de autorização. Primeiro, sempre vai cair na história do profissional habilitado para classificar. Existe uma ferramenta para isso, um mecanismo para isso, que se chama o inventário florestal. O inventário florestal ele é todo padronizado, faz todos esses estudos para que se chegue nesse diagnóstico, não é do bioma cerrado, da fitofisionomia, o tipo do local. Tem uma confusão muito grande com licenciamento ambiental. São coisas distintas. Sim, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que se usa obrigatório para qualquer atividade, desde um posto de combustível até a maior propriedade rural que você considerar para criação de gado. Todos passam por licenciamento ambiental. Obviamente, a maioria absoluta vai cair nos simplificados, inclusive boa parte é dispensado de licenciamento. O dispensado de licenciamento não quer dizer que você não precisa fazer o licenciamento ambiental. Quer dizer que você precisa de um documento comprovando que você não é obrigado a fazer todos aqueles estudos do licenciamento ambiental. Porque tem classes. Sim, por classes, vai classes de 1 a 6. Não existe isso na legislação, tá? Mas a gente trata alguns casos ali como a classe 0, que seria o dispensado de licenciamento, que são pequenas propriedades rurais ou pequenas atividades econômicas que não precisam do licenciamento. Mas toda atividade potencialmente poluidora, ela precisa desse licenciamento ambiental. Nessas questões aí que a gente falou aqui, sobre a confusão de biomas, de fisionomias, na verdade, fitofisionomias, que são as fisionomias associadas às espécies e não à formação que tem no local, gera uma confusão muito grande e, infelizmente, poucos profissionais estão habilitados, capacitados para fazer realmente o inventário florestal e te passar um diagnóstico dessa área correto. Essa área é campo rupestre, essa área é campo de altitude, essa área é campo cerrado, essa área é cerrado ou cerradão. Isso colocando só os cerrados, fora os outros biomas aí. Então, nesses casos, é importantíssimo ter o profissional habilitado de confiança para te fazer um documento contento para atender a sua demanda e para garantir a sua segurança. A sua segurança da gestão da propriedade, inclusive a questão econômica, porque se você pegar um diagnóstico errado, apresentar isso a um órgão ambiental, isso é configurado como prestação de informação falsa. Prestação de informação falsa é crime grave, então você tem que tomar muito cuidado com isso, com essa questão da classificação das vegetações e na questão de dúvida, de limpeza de área ou roçado. Se for realmente dispensado de autorização, mesmo assim seria interessante você ter o profissional para fazer o diagnóstico para você e te dar um laudo com a ART.
essa área aqui é passível de limpeza diária ou roçada. Ele vai fazer para você um mapinha e tudo, o diagnóstico certinho, fazer um laudo e te entregar comprovando aquilo. Durante uma fiscalização, você tem um documento para comprovar que era aquilo, em caso de dúvida. Se é todo braquiário, se é todo formado em pastagem, as várias pastagens que se utiliza no Brasil afora aí, se já é pastagem, a predominância é de espécies plantadas, não nativas, você já está praticando aquela roçada ali todo ano, então você vai fazer a limpeza diária ou roçada tranquilo. Se tiver alguma dúvida, profissional, tudo, e checa primeiro antes de mexer. Não confundir essa situação de tipo de vegetação, do porte de vegetação, do tamanho das árvores, dos arbustos, ou se lá tem capim, isso me libera para fazer limpeza diária ou roçada. Não é essa a classificação correta, tá? Lembrando, se eu faço corte de árvores sem essa devida cautela, eu estou incorrendo em crime de desmatamento. Eu já vi casos que a autodenúncia não é possível, não tem atenuante. Você precisa ter uma cautela muito grande com isso. Bom, o objetivo aqui é a gente desmitificar e tentar esclarecer da forma melhor possível essas polêmicas todas, os assuntos que estão circulando nessa área ambiental, que é uma área importantíssima, não é a principal área das atividades econômicas, mas é a área que dá início a todas as atividades que se for trabalhar nisso. Então, curta o nosso vídeo, compartilhem e mande para a gente informações, estudos, sugestões para que a gente possa estar trabalhando e esclarecendo da melhor forma possível. Então, até a próxima, pessoal.